porque na verdade a nossa condição, a gente cria ela, né? Isso fica muito claro na fase de creche, tá? Porque a gente tem lá um animal que tem desafios intestinais muito fortes, né? E a gente tem uma fibra que está lá dentro causando mais inflamação. Tá? Então a nossa condição já está bem clara, né? Ela é bem relevante, independente de onde a gente está. E o que a gente tem proposto é desafiar ainda mais, né? O pessoal até fica curioso, né, Maxi? Mas por que tu vai propor isso, né? É justamente a gente colocar mais beta-manano na dieta. Vamos colocar mais beta-manano e a gente barateia esse teu custo de ração e a gente coloca, então, a enzima para digerir esse beta-manano e tu vai ter um custo menor e tu ainda vai ter os benefícios do MOS que tu tá liberando aí nessa dieta. Então, é curioso, né? O pessoal até sim, fica impactado no primeiro momento, assim, né? Mas é uma estratégia que tem funcionado muito bem. Olá pessoal, vamos para mais um episódio do Suinocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host aqui. Hoje nós temos um convidado bastante especial, Marcos Kipper. Marcos, seja muito bem-vindo, agradeço o seu tempo, que eu sei que não é fácil conseguir um tempo na sua agenda. Muito obrigado aí por ter aceitado. E já para a gente começar, eu já passo a bola para você se apresentar e contar um pouco aí da sua jornada na suinocultura. Claro. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui, né, conversando um pouco contigo, né, compartilhando um pouco as minhas experiências e um pouco da minha história. Bom, eu sou veterinário, né, de formação, sou do interior, apesar de não vir de uma família de produtores, né, sempre morei no campo, né, meu pai trabalhava na Emater, e a suinocultura entrou na minha vida já desde pequeno. Sim, a gente tinha vários vizinhos, né, que sempre criavam os seus porquinhos, eu gostava da função do abate dos animais, né, da gente preparar carne, passava a tarde inteira fazendo salame, assim, era bem divertido, então eu sempre gostei disso, e um dos motivos que eu entrei na veterinária foi para seguir mais a parte de produção, de trabalhar com carne, né. Depois a vida foi mudando um pouquinho, e a gente acabou aí indo mais para a parte de nutrição e seguindo a suinocultura. Então, hoje eu trabalho na Elanco, né? Sou consultor técnico sênior da área de aditivos ligados à saúde nutricional e sou responsável pelo Brasil. Interessante. Ô Marcos, legal, você fez veterinário e foi para o lado da nutrição, né? Como é que foi? Você formou onde? Fez mestrado, doutorado onde? Bom, eu me formei em Santa Maria, tentei seguir para essa área de produção de carnes também, né, fiz meu estágio final em um abatedouro de frango, mas acabou surgindo a possibilidade então de fazer um mestrado, então eu resolvi seguir o mestrado, já foi com um viés um pouco mais de nutrição, tá? Eu queria estudar a relação aí de como parasitoses influenciavam o desempenho e a nutrição também, né, como a nutrição podia influenciar isso, então foquei nas duas espécies, né, aves e suínos, aves focadas em coccidiose e suínos com helmintose, né? E aí, durante o mestrado, já tinha esse viés, surgiu a possibilidade, então, da gente ir para o Canadá, então, focado mais na parte de produção de suínos e nutrição, e aí eu abracei a causa, né? Foi lá para o Canadá, passei quase 2 anos lá, eu e minha esposa, e aí me apaixonei, né, por nutrição. Daí voltei para o Brasil, fiz um pós-doutorado em nutrição de aves e depois fui para a indústria trabalhar como nutricionista, né? Por quase 2 anos fui nutricionista aqui no Rio Grande do Sul. Legal. A Elanco é uma empresa global na área de saúde animal e se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos veterinários e da sociedade como um todo. Marcos, você transitou bem, fez veterinária, trabalhou com parasitologia e relacionou com nutrição, depois já foi para nutrição de precisão. Legal, experiência interessante. Bem, que nós selecionamos aqui o tema
que é um tema bem interessante, né, que eu acho que tem essa bastante relação com esse binômio nutrição e saúde, né? É falar sobre beta-mananos. E aí já queria passar para você com a seguinte pergunta, né? O que são os beta-mananos? Explica para o pessoal o que são os beta-mananos e quais são as suas consequências para a nutrição e para a saúde dos animais. Claro. Bom, os beta-mananos, eles são fibras, né? São polímeros de manose. Na verdade, tem vários tipos, né? Ele não é difícil de classificar ele como definir muito bem o que ele é, porque ele pode ser várias coisas, né? Pode ser um polímero de manose com glicose junto e outros açúcares, né? Mas, de forma geral, a gente vai encontrar essa fibra, né, na fração da hemicelulose, da fibra vegetal. Então, então, literalmente todo o produto de origem vegetal, ele vai ter um certo nível de beta-manano. Então, o que causa de prejuízo, né, para a produção de suínos, né? Ele causa dois problemas principais. O primeiro é viscosidade, né? Ele é um açúcar, né? Desculpa, é uma fibra solúvel em água, então ele acaba criando uma viscosidade, né? Aumenta a viscosidade e cria um gel. Tá? E esse gel, então, ele dificulta ali o trânsito intestinal, né? Ele dificulta o contato da digesta com o intestino e isso dificulta a absorção. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os beta-mananos, eles fazem parte de uma categoria de substâncias que a gente chama de PAMP, que são padrões moleculares associados a patógenos. Tá? Então, sempre que um PAMP ele encontra com uma célula de defesa no intestino, ele gera uma resposta inflamatória. Né? Isso é muito conhecido como, por exemplo, com os lipopolissacarídeos, que também são PAMPs. Então, sempre que um lipopolissacarídeo encontra uma célula de defesa, ela inicia, por via das dúvidas, né, para se proteger esse processo inflamatório. E com o beta-manano é a mesma coisa. Tá? A gente vai encontrar beta-mananos em leveduras, em algumas bactérias oportunistas, né, até alguns vírus têm esses beta-mananos. Então, o sistema imune ele não sabe de onde é que está vindo esse beta-manano. Se é uma fibra vegetal ou se é de algum potencial agente, né, causador de um desafio. Tá? Então, o sistema imune monta esse processo inflamatório para se defender e ele acaba, então, primeiro gastando energia e recursos, né, que por uma resposta que não é necessária, então, desperdício de nutrientes importantes aí. A gente sabe que a suinocultura, a nutrição tem um impacto muito grande no custo, então a gente acaba perdendo esse potencial. E também, todo tecido inflamado, ele perde seu potencial de atuação, né? Então a gente acaba perdendo todo o potencial do intestino, todo não, mas enfim, a gente não chega a 100% e a gente acaba perdendo nutrientes que acabam passando então pelo trato. Tá? Então seriam basicamente esses dois problemas. Se a inflamação for muito grande, a gente acaba tendo um efeito sistêmico, né? Então, como todo o sangue, né, do intestino é drenado, né, e vai chegar no fígado, esses fatores inflamatórios que tem no intestino, eles já podem acabar influenciando o fígado por uma inflamação sistêmica, e aí a queda de desempenho é drástica, né? Porque, principalmente pela queda de um feedback negativo na produção de hormônio de crescimento. Bem interessante. Ô Marcos, e essa questão da inflamação local para uma inflamação sistêmica, nós estaríamos falando basicamente em concentração ou dose, ou concentração de beta-mananos? Exato, sim. A gente diz que essa inflamação, a literatura fala, né, que essa inflamação ela depende, na verdade, de dois gatilhos. Tá? O primeiro é o beta-manano, tá? Níveis aí próximos a 1.500, 2.000 ppm de beta-manano, eles conseguem ativar essa resposta imune sozinha, né? O gatilho já é o suficiente, um gatilho só é o suficiente. Se os níveis estiverem um pouco abaixo, a gente vai precisar de um segundo gatilho, que é uma lesão celular. E a gente sabe, né, que esses animais, principalmente os jovens, né, eles sempre estão passando por desafios, né? Tem E. coli, tem outras bactérias oportunistas que vão causar uma lesão, uma simples destruição de um enterócito, libera esses fatores pró-inflamatórios que servem como segundo gatilho. Então, o beta-manano sozinho consegue fazer essa ativação se estiver acima de 2.000 ppm, 1.500, 2.000 ppm, e se estiver abaixo disso, um segundo fator já consegue
também ajuda, soma, né, os efeitos e desencadeia essa inflamação. Se a gente for pensar no sistema de produção comercial mesmo, né, Marcos, nós não temos só um fator isolado. Sim. Por mais que, assim, dentro de uma curva normal, você tenha ali os animais bem mais saudáveis, talvez esse 1.500, 2.000, tudo bem. Mas na grande maioria do lote, eu acredito que estarão susceptíveis a concentrações menores que 1.500 ppm, né? Sim, porque com certeza. de risco. Legal. Bem, nós estamos falando em redução de digestibilidade, ativação de processo inflamatório, naturalmente, perda de desempenho. Uhum. Né? O que é que nós podemos fazer para isso? Bom, existem algumas alternativas, né? A mais clássica, né, que o pessoal tem usado, principalmente em rações de creche, é fazer as dietas ficarem complexas, né? A gente tira o farelo de soja, que é o nosso principal componente aí da ração rico em beta-manano, tá? Dentre os ingredientes usuais, né, que a gente tem aqui no Brasil, o farelo de soja é o que mais tem. Então o pessoal tira esse farelo de soja, adiciona outras fontes proteicas, né? Mas aí tu tem o empecilho, né, de ser uma dieta muito mais cara, né? Custa caro essa estratégia. A beta-manano por si só é uma fibra, né? Então a gente não consegue destruir ela tão facilmente. Ela é termoestável. Os processos naturais que a gente usa naturalmente para tratar o farelo de soja não vão destruir essa fibra. Então, uma alternativa é a gente fazer uma digestão dela. Tá? Então, a gente pode usar tanto micro-organismos, né, para fazer isso, ou então usar as enzimas que esses micro-organismos fazem. Tá? Então, no caso do nosso portfólio na Elanco, né, a gente tem uma enzima, e essa enzima, que é uma beta-mananase, ela digere, então, essa fibra vegetal, e simplesmente por ela tá quebrada, né, por ser uma molécula menor, ela não consegue ativar o sistema imune, então a gente não tem essa inflamação. E a beta-mananase, ela tem esse efeito, bem, naturalmente, então, pensando nos problemas, ela vai proporcionar uma digestibilidade melhor e diminuir o efeito inflamatório, vamos dizer assim, dos beta-mananos. Uhum. O conceito fica claro, né? Você tem uma tecnologia eficaz, fica mais fácil você mostrar o retorno sobre investimento. Nos estudos que vocês têm feito, tá? Fica claro, porque a gente sabe que trabalhar com trato digestório é complexo, porque cada caso é um caso, né, Marcos? Sim. Nem sempre ter como fitase e ractopamina, que sempre você vai ter resultado. Como é que vocês têm como é que tem sido os resultados com beta-mananase, assim? Sim, a gente tem alguns resultados bem consistentes, né? A gente tem feito uma série de experimentos, né, aqui no Brasil. Eu foquei mais na parte de digestibilidade, para mostrar o benefício direto, né, porque a nossa proposta, né, é a gente baixar custo de ração, e uma das formas de baixar custo é mostrar que essa enzima ela consegue melhorar o potencial do animal, e no caso, pela digestão. Tá? Então a gente fez uma série de estudos, uma coisa que a gente sempre vê, do mais simples para o mais complexo, né? O primeiro seria o score de fezes, né? A gente vê que as fezes elas estão bem mais secas, né? Isso é um reflexo da redução da viscosidade e também da melhor digestão, né? Então, tem uma melhor digestão, tem menos passagem de alimento, então as fezes ficam mais montadas, mais firmes, né? Como a gente faz normalmente esses testes de digestibilidade em gaiola, a gente aproveitou para coletar amostras de fezes, né? Diariamente e medir a umidade. A gente simplesmente fez isso, mediu a umidade das fezes e a gente viu consistentemente todos os experimentos que a gente fez. As fezes realmente são mais secas, então elas não são mais firmes, né, mais formadas visualmente, mas elas são mais secas. Tá? E aí, passando para o plano mais complexo, né, que seria digestibilidade e metabolismo, que a gente viu que realmente a gente tem um aproveitamento de forma geral do alimento, né? Tanto da digestibilidade de matéria seca, digestibilidade de proteína, e aumento da energia, né? Tanto a energia digestível quanto a energia metabolizável. E vocês fazem valoração dela? Sim, a gente faz uma valorização. Na verdade, o nosso principal objetivo, né, é mostrar no campo, né, que a gente tem uma redução da inflamação. Tá? Esse é o nosso principal objetivo, né? Ele é saúde nutricional. Tá? Então a gente quer mostrar aqui para o cliente, que os nossos usuários, né, que isso melhora a saúde.
e que isso vai dar um benefício porque o intestino mais sadio ele é menos propenso, né, a outros ataques. Tá? Então, esse é o nosso principal objetivo. Depois, a gente tenta achar um equilíbrio para a dieta também não ficar mais cara, né? A gente não quer encarecer a dieta. E aí, a gente maneja essa valorização aí para achar o equilíbrio de custo. Tá? A gente tem dados mostrando que a gente pode valorizar até 90 quilocalorias, mas na prática a gente tem trabalhado com bem menos que isso, né? Aí na faixa dos 45 quilocalorias já paga o produto e ainda dá uma boa redução de custo de fórmula. Porque se ele já se paga com 45, o efeito de redução de inflamação, naturalmente você vai conseguir um ROI aí tranquilo, você vai ter ganhos com isso. O que a gente tem visto é uma melhoria da conversão alimentar, né? Como o animal está conseguindo absorver e ser mais eficiente, né, na digestão, ele acaba tendo uma conversão alimentar muito melhor. Entendi. Bom, tem a questão direta da inflamação, que a gente tem mostrado alguns dados de biomarcadores, né? Eu acho que é interessante a gente falar isso também. E quais os principais biomarcadores? Bom, os biomarcadores que a gente tem trabalhado hoje são... A gente fez um experimento bem complexo, né, aí nos últimos 2 anos. A gente teve parceria da indústria e a gente publicou já também esse trabalho no Midwest, lá nos Estados Unidos, no ano passado. A gente testou aí 19 biomarcadores, né, dos mais diversos, aí desde de inflamação, de estresse oxidativo, de proteínas de fase aguda também, que é relacionadas à inflamação. Então a gente coletou tanto amostras de sangue quanto amostras de fezes, e a gente encontrou alguns marcadores bem interessantes para trabalhar, bem práticos, né, com coletas de fezes, e eu diria que a gente tem hoje 5 biomarcadores muito bons, mas na prática, assim, se eu fosse aplicar isso hoje no campo, né, com clientes, eu focaria na calprotectina, né, que é um marcador aí bem importante que indica atividade de neutrófilos, né, e também a neopterina, que é um indicador aí de atividade de macrófagos e de células dendríticas, né, que são as principais células aí que são ativadas durante o processo inflamatório no intestino, relacionadas ao beta-manano, né. Então, a gente coleta a amostra de fezes, a gente não precisa bater nenhum animal, né, para fazer a avaliação visual, né, uma simples coleta de fezes e um teste de ELISA resolve a gente mostra o potencial da redução de inflamação. Marcos, eu estou com uma dúvida aqui. Quando a beta-mananase atua no beta-manano, esse produto que tem, ele passa a ser um pré-biótico? Sim, a resposta isso na verdade é até uma proposta de valor do produto, né, que a gente está, na nossa enzima, que a gente está tentando desenvolver. A gente sabe, né, que hoje quando o beta-manano ele é degradado, ele produz MOS, mananooligosacarídeo, e a gente tem aí um efeito bem interessante para combate à salmonela, né, mais pensando em avicultura, né, combate à salmonela, mas obviamente o MOS também tem seu benefício na suinocultura. Então, hoje a gente está pensando, né, está elaborando uma forma de mostrar isso, de quantificar, na verdade, ter uma espécie de matriz nutricional, talvez, para MOS, no sentido de, eu estou usando um farelo de soja com 46% de proteína, né, tanto de fibra, quanto seria a quantidade de MOS que a gente liberaria do farelo de soja. Aí, se eu pegasse um outro produto, sei lá, trigo, que tem também um pouquinho de beta-manano, ou DDGS, né, como um produto mais relevante hoje no mercado, também tem uma quantidade bem grande de beta-manano, na verdade muito próxima ao farelo de soja, né, qual é que é o tipo de MOS que a gente vai liberar e quanto MOS a gente vai liberar, né? Então isso a gente está desenvolvendo isso, ainda estamos bem na fase inicial, mas é algo que a gente está pensando aí para trazer mais benefício, né, porque a gente sabe que isso é bem relevante hoje para a produção animal. Marcos, você tem o beta-manano que tem os efeitos deletérios. E aí você anula esses efeitos deletérios. Mas mais do que isso, quando você implementa a tecnologia beta-mananase, você transforma um problema em algo interessante, que é um mananooligosacarídeo, né? Exato. Então, traz mais consistência ainda para a tecnologia, né? Porque, assim, quando eu falo de consistência, é porque tem certas tecnologias que o conceito é claro, você compra o conceito, a tecnologia é interessante, gera resultados, mas os resultados são variáveis porque depende da condição. Quando você traz uma tecnologia que ela se soma
em fatores, né, a consistência é maior. É nesse sentido? Claro, sim. Esse é das nossas estratégias, né? De forma geral, a gente tem visto uma melhoria, independente da condição, porque, na verdade, a nossa condição, a gente cria ela, né? Isso fica muito claro na fase de creche, tá? Porque a gente tem lá um animal que tem desafios intestinais muito, muito fortes, né? E a gente tem uma fibra que está lá dentro causando mais inflamação. Tá? Então, a nossa condição já está bem clara, né? Ela é bem relevante, independente de onde a gente está. E o que a gente tem proposto é desafiar ainda mais, né? O pessoal até fica curioso, né, Maxim? Mas por que tu vai propor isso, né? Justamente a gente colocar mais beta-manano na dieta. Vamos colocar mais beta-manano e a gente barateia esse teu custo de ração e a gente coloca, então, a enzima para digerir esse beta-manano e tu vai ter um custo menor e tu ainda vai ter os benefícios do MOS que tu tá liberando aí nessa dieta. Então, é curioso, né? O pessoal até sim, fica impactado no primeiro momento, assim, né? Mas é uma estratégia que tem funcionado muito bem. E até vou dizer que a nível global, né? O que a gente tem feito aqui no Brasil tem virado referência justamente por essa abordagem de fase de creche. Os benefícios são inacreditáveis. Sensacional, parabéns, porque eu acho que isso é inovação tecnológica, né? Ou inteligência tecnológica, quando de uma tecnologia você acaba extraindo o máximo dela, né? A ponto de você falar assim, não, ela é um problema, mas se ela se transforma na solução, então que venha mais problema, porque ela vai se transformar em... Interessante, outro ponto é que a gente também tem probióticos na nossa linha, né? E eu tenho trabalhado muito em comparação de produtos e unificação de portfólios, né? E assim, probióticos é uma estratégia que eu gosto muito, mas eu vou te dizer que esse efeito secundário assim da enzima, né, da beta-mananase, ela tem sido tão benéfico quanto um probiótico. Claro que o efeito demora um pouco mais, né? Porque, na verdade, tu vai liberar um prebiótico, né? Que vai modular a microbiota intestinal, e aí tu vai ter um benefício. Ele demora um pouco mais, mas ele é basicamente igual ao de um probiótico. E talvez ele demora mais, né, Marcos? Mas ele tem potencial de ser mais consistente, né? Porque você acaba modulando a tua microbiota, ou a microbiota do indivíduo, pela nutrição, né? É interessante. E alguns estudos que a gente fez, a gente tem comparado sempre microbiotas em diferentes sistemas, né? A gente estudou aí a microbiota respiratória e intestinal, em avicultura a gente comparou até com microbiota de oviduto, e a gente descobriu aí que a modulação dessa microbiota, né, via enzima, né, uma coisa que o pessoal normalmente não pensa muito, ou é um conceito um pouco diferenciado, né, tem ajudado bastante na modulação de microbiotas de outros sistemas. Agora a gente está tentando entender como explorar isso, né, quais os benefícios, porque a gente tem lá um monte de bactéria, que a gente sabe que em outras espécies tem efeitos benéficos, né, mas especificamente em suíno, né, como é que isso vai modular e ajudar aí, talvez em desafios respiratórios, por exemplo, né, como é que modular a microbiota da traqueia ou pulmonar, como isso pode ajudar ele a ser mais resistente a um desafio respiratório. Interessante. A gente estava recentemente aqui na linha de pesquisa nossa, nós estávamos trabalhando essa relação enteromamária, né? Como que a microbiota intestinal atua, qual que é o mecanismo de ação pelo qual ela modula a microbiota da glândula mamária, né? E não é diferente em outros órgãos, né? Então, acho que a gente está evoluindo bem. Mas um ponto que eu tinha que perguntar, Marcos, é interessante quando a gente fala em fibra, né, cara? Que você fala assim, não, olha, até mesmo para nós, a nutrição humana, vamos consumir mais fibra, né? Mais fibra, nós temos uma microbiota mais saudável, você tem uma fermentabilidade mais adequada. Mas olha como depende. Depende muito. Depende muito da fibra. Nós estamos falando de beta-mananos, né? E que, por sua vez, talvez muitos nutricionistas aí entendem que, de certa forma, pode ter até uma boa fermentabilidade, né? Mas olha só o mecanismo de processo inflamatório, né? Muitas vezes você está pensando que tem efeito e não tem. Eu fiquei pensando aqui, poxa, será que tem beta-mananase para humanos? Que eu vou começar a tomar beta-mananase quando eu começar a consumir. Olha,
É uma das enzimas mais produzidas no mundo, tá? Ela fica somente atrás da fitase. A gente se usa muito o beta-mananase em detergentes industriais, justamente por causa da viscosidade, né? Às vezes está com alimento lá, ele gruda nos equipamentos, e o pessoal coloca uma beta-mananase junto para digerir e facilitar a limpeza dos equipamentos. Cara, não sabia disso não, que legal, cara. Depois da fitase é a enzima mais importante, mais produzida. Exato. Em todos os setores, né? Todos os setores. Sim. Bem, então eu teria uma pergunta aqui de quais problemas a beta-mananase soluciona. Nós estamos falando de digestibilidade, de menor resposta inflamatória, melhor fermentabilidade, né? Isso. Teria mais algum, Marcos? Olha, basicamente são esses, né? E isso reflete muito no desempenho dos animais, né? E o que a gente tem visto até é a melhoria da eficiência, né? Ela propõe aí, proporciona, desculpa, aí um retorno sobre investimento aí que bem interessante, tá? Em torno de 3 a 4 reais por animal na fase de creche, e aí mais uns 6 a 7 reais na fase de terminação. Então, claro que a gente pode explorar isso de várias formas, né, ao melhorar esse ROI, ou tentar baixar um pouco o ROI, mas tentar um equilíbrio mais, né, pensando em saúde, né, então, mas é uma ferramenta muito interessante para melhorar a eficiência do animal. E essa eficiência, né, ela acaba tendo outros aspectos, né, que a gente pode explorar um pouco mais aí nesse contexto que a gente está vivendo nesse momento, né. Então, a gente fez alguns estudos de simulação aqui por avaliação de ciclo de vida, aqui no cenário brasileiro, e a gente viu que quando a gente consegue mudar a dieta, né, a gente consegue reduzir o impacto ambiental do sistema produtivo. Então, basicamente, né, a nossa proposta, esse trabalho foi publicado, isso é uma tese de doutorado aqui, parte de uma tese de doutorado do Felipe aqui do grupo do Leso aqui em Porto Alegre. Uhum. Então a gente pegou dietas típicas brasileiras, né? A gente usou aí o rostanho como referência, né? Para todo mundo entender o que foi feito. E a gente simulou então rações e esses ingredientes das rações vindo de algumas regiões diferentes, né? Pensando no Mato Grosso do Sul, ou vindo mais aqui do sul, aqui do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E para entender o tráfego, né? Como é que o transporte poderia influenciar. E além disso, né, a gente fez dietas simples, dietas complexas, diferentes valorizações de energia, né, 45 quilocalorias, 90 quilocalorias, para ver qual é que é o impacto. E como nos custos de rações, assim como nos custos de rações, né, assim como no custo de produção animal, o custo de ração é em torno de 80%, né, 70%, 80%, para pegada ambiental é a mesma coisa, né? A ração representa em torno de 70% a 80% da pegada, né? Dependendo da fase, dependendo dos ingredientes que a gente está trabalhando. Tá? Então a gente conseguiu aí com o uso da enzima, né? Aí na fase de creche baixar em torno de entre 4% a 8%, se eu não me engano, as mudanças climáticas, né? Só pela modulação da ração. E na fase de terminação a gente conseguiu também uns resultados bem interessantes, aí, chegando até mais de 10% de modulação, dependendo de como a gente trabalha, né, que matriz a gente está trabalhando. Então, um trabalho bem interessante, uma forma diferente de mostrar o que a gente já faz, né? A gente já usa várias tecnologias boas no campo, que fazem o sistema ser muito mais sustentável, e a gente acaba não explorando isso, né? Então, a gente fez trabalho para justamente mostrar o potencial que a gente tem na mão. E aí, uma das primeiras enzimas no mercado que mostra isso aí. Olha só que interessante, eu já ia te perguntar sobre a questão sustentabilidade, né? Vocês já fizeram a análise de ciclo de vida. Uhum. Então, num primeiro momento a gente pensa, a melhor eficiência alimentar, né? Você já tem um impacto em sustentabilidade bem interessante. Uhum. Mas outro ponto também é a possibilidade, que você falou agora há pouco, de você explorar alimentos ou coprodutos da indústria, por exemplo, DDGS, né? Então, isso entra dentro da análise de ciclo de vida, né, como um efeito positivo, vamos dizer assim. Né? Claro. Uhum.
A gente acaba diluindo, né, o impacto da produção de milho, né, no caso do milho ou da folha de soja, né, e a gente consegue reaproveitar isso melhor e fazer o nosso sistema ser muito mais competitivo. Assim, hoje a gente vê no mercado europeu muito preocupado com isso, né, eles repetiram o estudo lá, pegaram o nosso trabalho aqui no Brasil como molde e fizeram lá também. Eles alcançaram resultados bem parecidos. Eles têm um pouquinho menos de potencial lá do que nós temos aqui, e mesmo com as jogadas que eles fazem aí, com as pegadas de mudanças de terra, né, que prejudicam bastante aí o nosso sistema produtivo nessa metodologia, mas assim, mostrando um potencial muito grande para nós aqui no Brasil. E agora falta a gente começar a fazer certificações, né, a gente está buscando isso, né. Lá na Europa, nós tínhamos um objetivo muito grande de dar essa crédito de carbono para a nossa enzima, e a gente já está finalizando, então já está tudo organizadinho, a gente já tem uma certificadora que vai fornecer esses créditos de carbono para os nossos clientes. Fantástico, fantástico. A gente tratou esse tema na última Pork Expo, né? Como trabalhar o ESG na prática, e a gente de realmente trazer soluções ou pacote tecnológico, tecnologias, conceitos que realmente possam trazer o benefício de imediato. Senão acaba virando uma teoria que nunca quem deve colher o resultado consegue ver, né, o dinheiro daquilo, né, o resultado daquilo. E é bem interessante você falar. Porque assim, quando a gente pensava em enzima, né, Marcos, era uma questão nutricional. E aí, quando entraram as carboidrases, nós já vimos a possibilidade de modular a microbiota, reduzir a inflamação. Aí já passamos a ter efeito direto dela na inflamação, nem sequer passando pela microbiota, né? Aí você começa a pensar, não, a enzima, se ela é atuante no substrato, ela produz um prebiótico. Então, olha quanta coisa que fomos incrementando a ponto de levar as enzimas, que até poucos anos atrás, você falava assim, a enzima é eficaz, e essa dá retorno sobre o crescimento. O restante é em dúvida. Não. A gente teve experiências aqui também com carboidrases bem interessantes, bem consistentes. Então, parabéns aí por esse trabalho que vocês fizeram. Obrigado. Isso é inovação tecnológica. Que exemplos que você tem colhido, vamos dizer assim, na prática mesmo, dentro dos sistemas de produção com o uso da beta-mananase? Claro, né? Eu acho que, como eu comentei, né, o nosso maior caso de sucesso, né, até a gente virou referência global dessa forma de utilização, que é as simplificações de rações. Então, hoje, basicamente, o que a gente tem proposto, né, é a gente sair de uma dieta cara, que é com uma inclusão baixa de farelo de soja, né, digamos aí, uma ração inicial de creche com em torno de, inicial no caso, a primeira, né, não a inicial, a pré-1, uma inclusão aí, digamos, de farelo de soja de 12%, né, ou até às vezes menos, e a gente tirar essas proteínas mais caras e a gente começar a trabalhar aí com algo em torno de 18% de inclusão, até 20% de inclusão. Aí, gradativamente, né, a gente vai aumentando nas fases sequentes, né, algo proporcional. Até chegar na última dieta, né, que é mais da fase de creche, que seria uma dieta basicamente a milho e soja, né, o que na maioria das vezes já mas mesmo assim acaba tendo potencial de produção de prebióticos para esse animal. Tá? Então, esse é o grande sucesso, né, é o que tem mais trazido lucratividade para nossos clientes. E, claro, tem a fase de crescimento e terminação, só que daí ela entra mais como uma questão de poupador de energia, né? Como a gente essa enzima proporciona a redução da inflamação intestinal e o animal se torna mais eficiente, a gente pode dar uma valorização energética para esse animal, para essa enzima, e aí acaba ajustando a dieta por questão de custo, né? Na fase de creche não existe a necessidade de usar uma valorização energética. Tá? A gente tem clientes que utilizam, né? Até é bom porque tu acaba tendo um impacto muito maior no retorno sobre o investimento, mas a simples modificação simples não tanto, né? Mas passar de uma dieta complexa para uma dieta mais simples já paga a conta, né? E já é um grande benefício.
Então, eu tenho proposto, assim, o pessoal fica muito apreensivo, né, com medo de fazer as avaliações, então eu digo, vamos com calma, não precisa, não vamos atropelar, vamos começar primeiro com uma simplificação, mas não tão drástica, vamos criando confiança, depois vamos colocar um pouco uma matriz, então a gente vai fazendo passo a passo para criar confiança, né, eu tenho muita confiança no produto, testei ele muitas vezes, né, tanto em nível acadêmico quanto a nível de campo, e eu acho que é uma ferramenta muito boa, assim, que traz grandes benefícios para o produtor. Sim. A gente falou de digestibilidade, processo inflamatório, transformação para MOS, né? Mas, na bem verdade, o conjunto disso, né, faz com que você tenha a oportunidade de simplificar a dieta, mas de forma consistente, né, Marcos? Sim. Se a gente for pensar, não estou fazendo uma crítica aqui, são linhas de trabalho, né? Mas as dietas americanas, eles forçam muito, né? E muitas vezes você coloca em risco mortalidade, uso de medicamento e tal. Nesse caso, não. Nesse caso, você consegue simplificar a dieta mantendo os resultados, né? Com possibilidade, inclusive, de redução de uso de medicamento, de redução de mortalidade. Então, é bastante consistente. Claro. É uma baita tecnologia mesmo. A gente acaba pegando uma coisa que é ruim, né? Que é um beta-manano que está ali atrapalhando e a gente transforma numa coisa boa. Isso é inovação tecnológica, na minha visão. Mas nossa proposta aqui, pessoal, é hoje falar de beta-manano e os benefícios da beta-mananase. A Ypra é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. Ypra, construindo imunidade para um mundo mais saudável. Marcos, eu sei que a sua rotina não é fácil, a gente vê você ir para tudo quanto é lado, e muitas vezes você e Inês ainda levando o Pedrinho, né? Claro. Então, assim, a gente que trabalha, é pai e tem uma rotina bastante intensa, muitas vezes a gente não consegue ter um hobby, alguma coisa assim. Você consegue algum espaço para ter seu hobby, os seus hobbies? Olha, é difícil, mas assim, eu acho um tempinho ali de vez em quando, no intervalo ali do final do trabalho, até eu pegar o Pedro na creche, né? Que eu gosto muito de pedras, na verdade, um hobby estranho, assim, mas eu gosto quando eu vou para o interior, né, às vezes vou visitar minha família, eu vou nos riachos, né, rios, e vou procurar algumas pedras, aí eu corto elas e eu faço pedras como se fosse para joias, né, claro que são pedras mais simples, né, eu faço um polimento mais não tão sofisticado, mas esse é o meu hobby, né? Eu cato pedra, corto elas e faço algo bonito, né? Belo para expor a beleza das pedras. Sério? Então porque assim, eu achei bem interessante porque eu adoro pedra também. Desde menino eu fazia coleção de pedra. Na universidade, a zootecnia tem a disciplina de ciências dos solos, e aquilo ali me despertou ainda mais, né? Porque o professor apresentava várias rochas e tal. Então aqui em Minas tem muita cachoeira, eu vou muito para cachoeira, e não só eu e minhas meninas, principalmente a Maitê, que é a mais novinha, ela fica encantada com pedra. Eu pensei que você ia parar aí, em só colecionar pedra, mas não, você faz... Como é que você faz isso, cara? É um processo bem simples, na verdade, né? A gente serra é uma serra, não tem nenhum equipamento sofisticado, né? Eu faço dentro de casa aqui. Só cortar a pedra, eu faço isso lá no interior, né? Na casa dos meus pais, que é uma serra de cortar azulejo. Eu só pego um disco um pouco mais forte, corto as pedras ali, deixo no formato mais ou menos que eu quero. E aqui em casa a gente vai lixando, né? Eu uso a lixa de granito, para lixar a pedra de granito, vai cada vez lixando, deixando com o formato que eu quero, e vai pegando cada vez uma lixa mais fina, até que ela começa a brilhar, e fica... um passatempo bem interessante. A Inês tem uma coleção, então, a Inês tem uma coleção de... Tem uma coleção de pedras já, estou começando a fazer umas coisinhas agora para ela usar, inovar um pouquinho. Que legal. E fora a conexão que você tem com a natureza, né, cara? Sim, isso que é o principal, né,
ir para o interior, né, ficar perto dos riachos, né, caminhar enfim, procurando nas estradas pelo caminho aí. É um passatempo interessante de ver a natureza, né, leva o Pedro junto, né. O Pedro também. O Pedro adora também, ele diz, olha pai, que pedra bonita. Eu acho que ele fala só para me agradar, né, porque ele fala e já vai embora, assim. A Inês, às vezes eu consigo levar ela, mas foi poucas vezes. Legal, cara, adorei teu hobby. Ô Marcos, e livro, cara, o que você recomenda de livro para nós? Olha, eu já passei uma fase de ler mais livros, né, antes do Pedro, né, já lia bastante. Hoje eu estou lendo um livro que se chama Casa de Avis. Eu achei bem interessante. Ele mostra aí como é que, na época das descobertas, das colonizações, né, era um grupo de portugueses, né, que estava tentando achar o caminho para as Índias e acabou pegando uma tempestade e acabou caindo aqui na América, né. Então eles passaram um tempo aqui, depois voltaram, conseguiram voltar para a África, né, foram mapeando toda a costa da África para chegar para os portugueses lá e mostrar para o rei, né? E daí o rei acabou... Estou contando a história do livro, né? Achei muito interessante, né? Que é um resumo. É um resumo, né? Que, enfim, ele acabou não deixando eles divulgar os trabalhos que eles fizeram porque eles queriam outras pessoas fazendo isso, né? Daí acabou que outras pessoas descobriram a América, outras pessoas descobriram o caminho para as Índias, né? Então... foi interessante a forma de que o cara mostrou isso. E parece que são dados baseados na realidade, né? Então, achei curioso. Mas tem a data disso daí, Marcos? Olha, ele fala algumas datas, assim, eu não lembro de cor, assim, mas ele... poucos anos antes de 1500. Isso, uns anos antes de... É isso. Caramba, cara, interessante. Eu vejo um pouco sobre o caminho do Peabiru. O caminho do Peabiru, eles relatam isso em 1492, antes de 1500. Uhum. Eles já chegaram ali próximo a Florianópolis, né? E era um caminho que ligava ali próximo de Florianópolis até Cusco, no Peru. Então, isso Legal. eles relatam de 1492. Quem sabe não são esses aventureiros aí. Muita coisa que a gente acaba não sabendo, né? Casa de Anis. Cavis. Isso. Casa de Cavis. Isso. Legal. Muito bom, Marcão. Bem, obrigado mais uma vez pelo teu tempo, por compartilhar conhecimento. Aos que nos viram aqui, nós tratamos sobre os problemas dos metabananos, mas logo já foi apresentado a tecnologia, acho que muita gente conhece, né? Uhum. Mas Marcos tem explorado aí, Keilanco tem explorado, da beta-mananase, não só como efeito de melhoria da digestibilidade, mas redução de inflamação, aumento da concentração de mananooligosacarídeo, com efeitos sobre saúde intestinal, saúde sistêmica, e que tem trazido bons resultados aí. Marcos, parabéns pelo teu trabalho, que tem sido exemplo aí para todas as outras regiões do mundo, né, na companhia que você trabalha. E, cara, muito obrigado aí mais uma vez. Espero te encontrar aqui outras vezes para a gente bater papo de outras tecnologias. Claro, foi um prazer, foi muito bom conversar contigo, Vinícius. Acho que é interessante esse canal, né, para a gente divulgar aí inovações, né. Eu acho que é bom falar sempre do básico também, né, mas as inovações, elas estão aí. E às vezes uma inovação é a gente aplicar aquilo que a gente já faz todo dia, só que com um olhar diferente, né? A gente explorar uma coisinha diferente, às vezes que a gente esquece, que está ali, que a gente só não viu que a gente podia tirar proveito, né? Eu acho que isso que é o que eu mais gosto de fazer, é pegar o que a gente acha que é básico e transformar num algo inacreditável, né? Ou algo extremamente inovador. Então, foi um prazer estar aqui, né? Compartilhar um pouquinho, né? Sobre mim e sobre o meu trabalho. E muito obrigado. Beleza, cara. Eu acho que isso nós podemos resumir em inteligência tecnológica. A gente tem muita tecnologia, mas muitas vezes ficamos só naquele efeito principal e esquecemos de outros efeitos que podem ser até melhor do que o principal. Eu acho que isso vocês demonstraram, você na sua pessoa demonstrou muito bem com essa tecnologia. Marcão, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço. Abraço.